assim, sabe, a gente que acompanha o Asa, Canhão, eu sei que você tá com seu bloquinho aí, com sua caderneta, a caneta, inclusive, como se fosse um marca-texto. Tomando nota de tudo. A gente que acompanha o Asa com mais intensidade em todos os jogos, que a ANN é a única que vai onde o Asa está. Não tem distância que nos separe, né? A ANN vai lá, registrar tudo. Então, assim, nós temos moral, de fato, para falar, capacidade, porque nós vamos aos jogos, todos, não é? Então, assim, a gente consegue fazer análise em todos os jogos, quer seja Copa Alagoas, quer seja Campeonato Alagoano, brasileiro da Série D, onde quer que seja, qualquer lugar a gente vai. Então, assim, tem situações no Asa, Canhão, Tony, Clevane e amigos, que, sinceramente, você fica pensando, você quer abstrair, você quer, não, passou, foi mais um jogo, vira a página, vamos pensar no outro. Mas a gente que também é cronista, que acompanha, que vive o dia a dia, você começa a fazer análises do que está acontecendo, por que isso, por que aquilo. Cara, sincero e honestamente, o Asa tem cerca de uns 20 jogadores no elenco, quase 30, melhor falando. Isso juntando quem foi contratado, base, tudo. Tem cara que sequer teve a oportunidade ainda de começar um jogo e de ser colocado em campo. Isso é um ponto. O outro ponto, eu sempre ouvi dizer, e não estou dizendo aqui que no Asa é assim, mas assim, eu vou falar de uma forma ampla, generalizar a coisa, e é melhor você ter qualidade do que quantidade. E quando eu falo nisso, eu falo, por exemplo, o Clevânio não vai narrar o jogo hoje, agora. Tá como opção no banco de reservas. A gente que vai definir que vai narrar, a direção da rádio, olha pro banco de reservas assim e diz: vai o Tony, vai o Denis. O nível, o mesmo. Muda a característica, lógico, mas o nível é o mesmo. Então, assim, você não tem titular, mas você tem uma peça de reposição à altura do mesmo nível. E é isso que precisa ter, porque eu ia até trazer, esqueci, todas as fichas técnicas do Asa, dos jogos das eliminatórias da Copa do Nordeste até agora. As substituições são as mesmas. As mesmas. Eu não acredito que só tem esses jogadores. A única coisa que mudou nos últimos dois jogos foi o Kellyton. Foi o Kellyton, a única coisa que mudou. Os demais vem sempre. Peguei hoje as fichas técnicas, aí comecei a observar. Cara, as mesmas 5 substituições, sempre as mesmas. Quer dizer, então você não precisa ter 30 jogadores. Pois é. Então são essas só pra treinar? São essas coisas, Clevane, rapidinho, que me chamam a atenção. Então, assim, não tô dizendo que aqui é um caça às bruxas, não é. Mas os caras precisam entender, aí eu falo todo mundo, direção, jogadores, comissão técnica, que a coisa tá afunilando, amigo. Campeonato não é um campeonato, não. O nome, a nomenclatura é Campeonato Alagoano, mas nós temos um torneio estadual, isso é um torneio. 7 jogos apenas. Isso não é um campeonato, é um torneio. Nós vamos agora para a 5ª rodada, ficam faltando 2 jogos apenas. Depois do jogo do Penedense, 2 jogos. Para você ou ir mais além, jogar mais uns 4 jogos, ou você já encerrar o estadual. Então, assim, os caras precisam entender que quem tem condições, tá com condições, amigo, de ir, então você vai pro jogo. Ah, eu tô em dúvida, eu não tô 100%, eu tô 70%, eu não consigo pisar direito, porque tem algo que me incomoda. Então, meu irmão, você só vai voltar a jogar quando você estiver pisando direito. Cara, precisa entender que isso é uma responsabilidade, Clevânio. Antes do Tony chamar o Viderlan, que eu sei que o Viderlan tem muito mais para falar sobre o jogo de ontem, sabe, cara, eu disse aqui na segunda, aliás, na terça-feira, quando a gente voltou aqui com o programa, eu disse: o Asa não tem um elenco para colocar time alternativo contra o Coruripe. Eu disse aqui, e ontem foi provado. Poxa, eu vou para uma competição dessa, meu caro Viderlan, que ontem a gente falava sobre isso.
A Copa Alagoas, cara, ela dá direito a você ir direto para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, esse ano que vem, deve ser uma média de 150 mil a cota por cada equipe de participação. E você ainda ganha o direito de disputar uma vaga na Copa do Brasil com o terceiro colocado do Campeonato Alagoano, que você passando é mais 750 mil conto na conta. Quer dizer, dá dinheiro a Copa Alagoas. E você não priorizar, eu acho que o Asa precisa priorizar a Copa Alagoas. Porque o que o Asa está fazendo, jogar a Copa Alagoas com time alternativo, com todo respeito, não está priorizando. E a prova foi ontem. O que o Asa sofreu lá em Coruripe, abriu o placar aos 2 minutos e meio de bola rolando, que o pênalti foi aos 30 segundos, aí uma demora de 2 minutos e alguma coisa para o pênalti ser batido. Logo em sequência, eu ainda estava chamando o Cardeal para complementar o lance do gol, o Coruripe foi lá e empatou o jogo. Depois, aos 16, é do segundo, e não teve mais reação. Trocou peça pra cá, pra lá, mas o time treina é uma coisa, jogo é outra completamente diferente. E esse time, pelo menos 5, 6 peças que entraram ontem, não vinham jogando como os demais, que jogaram, por exemplo, contra o time do CSA. Então, poxa, que já não vai com força máxima. Você precisa, inclusive, para dar uma minuta aos jogadores, você tem um jogo importante domingo contra o Penedense. Então você vai para um jogo com o time titular. Ontem, você ganha de repente do time do Coruripe, você vai com moral para o jogo contra o Penedense. Entendeu? Aí agora vai na pressão contra o Penedense. Porque se perder para o Penedense e o CSE ganhar do Coruripe em Palmeiras dos Índios, o Asa tá fora do G4. Pois é, esses são os detalhes, né, do jogo de ontem. Realmente aí houve 2 pênaltis, o Viçosa acabou perdendo um também, né? Mas, Viderlan Araújo, você faz uma análise geral aí desse confronto de ontem também, até porque a equipe do Asa, como o Clevane citou aqui, tem jogo contra o Penedense pelo Campeonato Alagoano domingo e na quarta joga novamente contra a equipe do Penedense, mas pela Copa Alagoas aqui em Arapiraca. Rodada dupla aí para a equipe do Asa e Penedense. Ô Canhão, só pra dar números a você, rapidinho, sem contar que você vai pegar pontos perdidos, juntando Copa Alagoas e Campeonato Alagoano, e isso faz com que o Asa tenha a obrigação de vencer domingo pelo estadual, e na Copa Alagoas vai ter a obrigação de vencer também o Penedense, né? Se não vencer também complica. Por exemplo, o jogo contra o Coruripe, aliás, contra o Cruzeiro, com todo respeito ao Cruzeiro, mas o Asa tem um investimento hoje muito maior e a estrutura é muito maior também, então tem a obrigação de vencer. Por mais que você respeite o Cruzeiro, por exemplo, mas tem a obrigação de vencer. Se você não consegue vencer, eu vou usar um ditado antigo, mas morra feito vela, em pé. O que você não pode é ser apático em campo. O Asa em 2 jogos contra o Cruzeiro, 2 nessa temporada, não conseguiu vencer o Cruzeiro. Coruripe, né? 2 jogos. Aliás, contra o Coruripe. Não conseguiu vencer o Coruripe em 2 jogos. Um Copa Alagoas e o outro estadual. Primeiro estadual, depois Copa Alagoas. Não conseguiu vencer. Empatou em 1-1 em casa e literalmente foi o Asa quem empatou. O Coruripe saiu na frente. O Asa empatou em casa e perdeu pro Coruripe ontem 2-1. 2 jogos. Sofreu 3 gols, fez 2 e perdeu 4 pontos. Não tem como você assimilar isso. E com todo respeito ao Coruripe, se você pegar a folha do Coruripe hoje, folha salarial não ganha campeonato, mas influencia muito. Não chega a 150 mil, cara. Não chega a 100 mil praticamente, com tudo. A 150 mil não chega. O Coruripe fez peneirão. Com vontade. O Coruripe fez peneirão, Viderlan Araújo. Pra completar o elenco, peneirão. Foi divulgado pela assessoria de imprensa isso. O Asa em 2 jogos contra o Coruripe. 1-1, literalmente o Asa que buscou empate e perdeu o outro. Sofreu 3 gols, marcou apenas 2 e perdeu 4 pontos. Por que o Coruripe consegue descobrir o Tiaguinho, 22 anos, estava atuando no Potiguar do Rio Grande do Norte. Deu um nó tático no Asa ontem, arrebentou com o Asa ontem, Tiaguinho. Oi? Tá, ex-Alecrim. Ex-Alecrim, exatamente. Esse cara acabou com o Asa ontem. Acabou literalmente com o Asa. Foi escolhido o menor jogador em campo porque literalmente acabou com o Asa. O Coruripe consegue encontrar. O Asa não. Eu não tenho. Falta inteligência pra mim, Viderlan.
Olha, eu acompanhei atentamente o que o Cardeal já trouxe de exposição sobre o assunto, do Clevânio também. Eu não tenho muita coisa diferente a acrescentar, não, diante de tudo que foi exposto. O Asa foi muito abaixo, sim. Muito, mas muito aquém daquele Asa que nós acompanhamos contra o CSA. E o próprio Rodrigo Fonseca tem a compreensão de que isso já é passado. Ele falou aí na entrevista coletiva, não dá para ficar preso apenas àquela apresentação contra o CSA. A forma como o Asa tomou os gols da equipe do Coruripe ontem e sem desmerecer o que o Coruripe fez em campo para poder alcançar a vitória, porque o Coruripe ontem venceu na base da entrega. O Coruripe venceu na vontade. Não estamos falando de nível técnico, de qualidade absurdamente melhor do que da equipe do Asa. Não teve isso dentro de campo, não. Quem viu isso, sinceramente, viu um jogo completamente diferente daquilo que vi. O jogo foi precário, na parte técnica mesmo. Agora, vontade, no quesito vontade, o Coruripe tirou ontem uma coisa próxima à nota 10. Até exagerou na vontade, provocou situações de tumulto ali em campo, em lances capitais do jogo, tinha sempre aquela catimba. E o Asa parecia um time jovem, é um time experiente. Eu sei disso, mas parecia uma equipe jovem, uma equipe com atletas de sub-20 em campo, porque aquela bola que o Coruripe fez o segundo gol, a forma como o Miguel foi para a disputa da jogada, sinceramente, parecia um atleta que está ali no sub-15 contra um jogador profissional. Foi ali com o corpo mole para uma dividida daquela, na própria área, no campo de defesa. Então, assim, inadmissível a forma como o Asa tomou esse segundo gol. O próprio técnico do Asa reconheceu isso, e por que faço questão desse paralelo, né, entre aquilo que comento e o técnico do Asa? Porque o técnico é aquele que vive lá no dia a dia. Ele sabe as valências da equipe, sabe as limitações e sabe o que o time pode, por exemplo, produzir. E ontem a produção do Asa foi uma produção precária. O Asa foi um time de produção precária. E, por favor, quem pensa de uma forma diferente disso que eu estou dizendo, pelo menos que se respeite o ponto de vista, porque cada um tem o seu ponto de vista e muitas pessoas podem achar que o Asa construiu situações interessantes no jogo e diferente daquilo que eu estou pensando, e peço até desculpas isso, por estar expondo uma situação que seja diferente de quem pensa da forma diferente como penso. Mas vi o Asa ontem com uma apatia absurda, uma dificuldade muito grande nessa conexão entre meio campo e ataque. Nem a entrada dos chamados mais experientes no intervalo, né, o Didira, quando voltou do intervalo, do Júnior Viçosa e do Gabriel Feliciano, pelo lado esquerdo, trouxe no Asa um repertório de maior qualidade. E estamos falando de confronto que hoje o Coruripe é um dos candidatos ao rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Alagoano, ou não é? Sim, o Coruripe é um claro. dos candidatos, pô. É. O Coruripe é um dos candidatos ao rebaixamento. Então, quando se traz dados como esse, de que o Asa não conseguiu vencer o Coruripe nos 2 jogos que enfrentou esse adversário, inclusive um deles em Arapiraca, é de se ficar, de fato, ressabiado com a resposta da equipe e com essa oscilação do Asa. Joga bem, igual um Barcelona, guardadas as devidas proporções de uma partida, e da outra parece um Jaciobá. Entendeu? Nós precisamos ser sinceros aqui com o que estamos aqui vendo. E essa instabilidade não vai ser positiva para a equipe do Asa. Reflexo de uma mudança de planejamento, porque não adianta dizer que o Asa não mudou o planejamento. Por mais que exista um resultado satisfatório que teve esse jogo contra o CSA, na estreia do Rodrigo Fonseca, mas foi um planejamento modificado, porque o planejamento lá atrás era com Leandro Senna como comandante técnico, e nós não podemos mentir para o torcedor sobre essa situação. O planejamento do Asa já foi modificado. É o preço que se paga pela mudança do planejamento? Isso eu não posso trazer aqui com certeza, mas pode ser uma hipótese, essa que eu estou colocando. A forma como o Asa se comportou ontem é uma forma realmente que deixa o torcedor em um clima de muita insegurança em relação à temporada do Asa, pelo que nós vimos ontem. Se o time faz um bom jogo no Campeonato Alagoano, e quando chega na Copa Alagoas, aí o cara vai dizer, poxa, mas se o Júnior Vicente tivesse feito aquele gol de pênalti, o discurso seria outro? Claro que não, porque se vocês acompanharam a transmissão ontem,
Você, Cardeal, estava no jogo, Clevane também estava no jogo. E posso dizer a vocês aqui o seguinte, só é você lembrar quando o Clevane me provocou, faltando 5 minutos para terminar o jogo, se o resultado era justo. Eu disse que sim, o Coruripe merecia ter vencido por conta da entrega. Foi muito maior a entrega do Coruripe, a vontade do Coruripe de querer vencer. E foi isso que aconteceu. Soube administrar, baixou suas linhas e o Asa não teve a inspiração suficiente para poder construir a situação de um gol de empate. Quando construiu, foi desperdiçado ali pelo Júnior Viçosa, que mais uma vez é uma situação preocupante do quadro dessa lesão do jogador, porque de imediato ele levou a mão na coxa. E agora é saber o que o departamento médico vai trazer como parecer dessa situação do Júnior Viçosa. Isso já foi falado diversas vezes, senhores. É preciso, e aí não estamos aqui entrando na área de ninguém, até porque sabemos da competência do departamento médico do Asa. Todo e qualquer jogador está sujeito a ter lesões em uma partida de futebol. O futebol é um esporte que tem mais predisposição para um atleta sofrer lesões. Isso seja aquele em caráter amador e principalmente um profissional, onde a intensidade é maior. Agora, não é normal, e eu não preciso ser especialista dizer isso, não é normal essas sucessivas lesões, mesmo que seja em uma outra região do Júnior Viçosa, cara. Nos últimos 2 anos, nas 2 últimas temporadas, se você pegar o número de lesões que o Júnior Viçosa teve, não é normal. E são lesões em caráter muscular, gente. Isso não é normal. Isso precisa ser, pelo menos assim, minuciosamente trabalhado, e tendo a capacidade profissional de todos os profissionais que exercem esse quadro médico do Asa, todos, sem exceção. Não cito nomes aqui para não cometer injustiça. Não boto aqui a questão em jogo ou na balança, porque entendo que muitas vezes parte do próprio atleta a ideia de recuperação. A imagem, ela não mostra a dor, ela não mostra aquilo que o jogador está sentindo. E eu não quero transferir responsabilidade nem para o corpo médico do Asa, nem para o próprio Júnior Viçosa. Agora, que não é normal, isso não é. Não é normal. Não adianta chegar e dizer que é normal um jogador ter tantos problemas em ordem muscular como está acontecendo. Porque no momento que ele leva a mão na coxa e faz assim como se tivesse rompeu, abriu, ele faz um gesto. Foi essa a impressão que tive. Não sei se vocês têm essa mesma impressão. Eu também tive essa impressão. Não é normal. Eu também tive essa impressão, sabe, Videlan? Não podemos dizer que isso é normal, Clevane. É verdade, eu tive essa impressão também, Videlan. Agora, o que me chama a atenção também é porque mesmo sentindo a dor, ele sai caminhando meio que normal, né? Então, acho que a dor tá tão presente na vida do Júnior Viçosa, nessas lesões, que ele sai caminhando normalmente, fazendo sinal que, tipo, rompeu e tal, mas ele sai caminhando ali, ó. A gente tá repetindo, inclusive, a imagem agora. Ele sai caminhando normalmente lá, em direção ao banco, falando que sentiu ali. Então, assim, é preocupante também, claro, esse caso. Em relação também, Videlan, a que o Asa não produziu ontem, é que o goleiro Gustavo, do time do Coruripe, não fez uma defesa perigosa. O Asa tentou até bater bola pro gol, né? Mas todas as bolas que o Asa bateu pro gol foram pra fora, né?